É aqui, muitas vezes no ambiente escolar, que os primeiros sintomas do TDAH infantil aparecem. Para entender melhor o que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, nós convidamos a psicopedagoga e psicóloga Eliane Schuster para explicar mais sobre o assunto. Bom, o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? A criança com TDAH, ela apresenta um déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Então, para a gente saber se é um TDAH com hiperatividade, existe então uma testagem que a gente faz, né? Uma avaliação neuropsicológica e também uma avaliação de neurologista que vai então dar o diagnóstico de TDAH. Mas é um transtorno do neurodesenvolvimento e está muito relacionado com o desenvolvimento lento do cérebro, principalmente a região do cerebelo e do córtex pré-frontal, que é a região frontal do cérebro, que é responsável principalmente pelo controle de impulsos, a pessoa impulsiva, que como se ela não tivesse freio, né? E também a questão de tomada de decisão, o uso da criatividade, pensar de uma forma diferente do de costume, reformular algumas hipóteses, né? Existe uma dificuldade quanto à flexibilidade e ao controle, então, de impulsos, que seria o controle inibitório. Isso é bem característico do TDAH e a gente consegue avaliar um TDAH por meio, então, da entrevista com a família. Feito esse diagnóstico detalhado, tudo, como que é o tratamento do TDAH? Bom, ele é medicamentoso, então, né, o neurologista faz a prescrição após a avaliação e aí se inicia também a terapia, a psicoterapia. A mais indicada, então, seria a terapia cognitivo-comportamental, que é a que eu abordo aqui. E aí a gente trabalha, assim, forma com que a criança consiga lidar melhor com as atividades da vida diária, que ela na escola também consiga aprender melhor, então, porque tem um déficit de atenção. Também as habilidades sociais são bastante trabalhadas, porque as crianças com TDAH têm muita dificuldade de relacionamento, pela impulsividade, pela dificuldade de esperar a vez, né? Elas têm uma dificuldade do controle do humor, né? Elas se irritam facilmente, né? E quando elas estão felizes, elas ficam muito eufóricas. Então, geralmente são crianças barulhentas, elas acabam perturbando, de certa forma, o ambiente da sala de aula. Então, as habilidades sociais precisam ser trabalhadas, né? A criança precisa conhecer o transtorno, ela mesma se conhecer e entender que o que está acontecendo com ela faz parte do quadro. Conseguir elaborar algumas estratégias para que ela tenha mais êxito na sala de aula, nas relações com colegas, né? E em casa também, né? Porque, assim, de certa forma, os pais se queixam muito dessa criança que não para quieta, que é desorganizada. Geralmente os pertences são desorganizados, o quarto, ela esquece objetos, não sabe onde deixou. Outra coisa, assim, que fica muito evidente, assim, problemas com a organização do caderno. O tema de casa é difícil porque ela não para quieta para fazer o tema de casa e se explica várias vezes o conteúdo e ela tem dificuldade de entender. Com o TDAH existe uma dificuldade com memória de trabalho, isso também é avaliado nos testes neuropsicológicos. A memória de trabalho é uma memória muito importante e ela vai influenciar muito na inteligência geral da criança, que é aquela memória que a gente usa informações, aprendeu as informações e agora eu vou aplicar. Então, fazer cálculos, né? Entender uma explicação da professora, fazer o exercício. Ela tem muita dificuldade de fazer esse entendimento
de guardar isso na memória, isso fica falho. Então, geralmente são crianças que têm rendimento escolar baixo. Como que é essa rotina de organização, tanto para a família quanto para essa criança no tratamento ao longo do TDAH? Por exemplo, em casa, assim, a criança recebe atividades da escola, o tema de casa. É importante que esse tema de casa aconteça num horário em que há mais silêncio em casa. Se a criança estuda à tarde, que ela possa fazer esse tema de casa na primeira hora da manhã, depois que ela acordou, fez a higiene, tomou o café da manhã, que aí ela ainda está mais tranquila, que conforme ela vai passando o dia, ela vai brincando, ela vai vendo, tendo estímulos. Quanto mais estímulo, mais ela vai se agitar. Então é importante que tenha um horário, de preferência sempre o mesmo horário do tema de casa, horário das refeições, da higiene pessoal, do banho, né? E é importante que a própria família tenha essa rotina. Ela precisa ter um tempo de preparo. E isso também acontece na sala de aula. Ter uma rotina na sala de aula é muito importante. Ela sempre precisa saber o que vai acontecer e o que o adulto espera dela. Então, e estar sempre acompanhando, porque ela se dispersa muito facilmente, ela consegue focar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, para ela não se distrair tanto, é importante que tenha um adulto ali que deixe ela focada no exato momento, assim, no presente. Existe hoje uma pesquisa que mostra, assim, claramente que isso aumenta a impulsividade da criança, porque é muito estímulo, principalmente visual, né? A criança fica mais agitada ainda. Então, claro, uma criança com TDAH, se você entregar um celular, um tablet para ela, ela vai se acalmar, ela vai ficar jogando. Mas isso vai aumentar a impulsividade dela, ela vai ficar mais inquieta ainda. Então, o que a criança precisa? Ela precisa de um ambiente calmo, estruturado, afetuoso, com a presença do adulto. O brincar, a brincadeira livre, o lúdico, sentar no chão com ela, olhar nos olhos dela, no rosto dela, é extremamente importante. Que isso faz com que ela saia do devaneio, ela fique mais tempo focada no presente, no que está acontecendo. Também existem técnicas de respiração, mindfulness, que é bem importante assim para aumentar a atenção plena, né? Claro, muito manejo de pais, né? Orientação de pais, é importante a gente atender a criança, mas também conversar com os pais, traçar alguns manejos que sejam eficazes em casa, né? Conversar com a professora, ver como que essa criança está lá, como é que é o ambiente, como que se pode estruturar melhor a sala de aula para que ela consiga ficar mais tempo concentrada no que ela está fazendo. Não se distrair tanto com o externo, os colegas, o barulho da sala de aula. Tem diferenças bem marcantes entre o TDAH em meninas e em meninos, né, Eliane? Segundo pesquisas e na própria prática, assim, a gente observa em meninos uma maior agitação motora, né? Eles são mais inquietos, têm mais dificuldade de ficarem sentados. E as meninas parecem mais, assim, desatentas, mais uma dificuldade de atenção. Elas até conseguem ficar mais quietas ali. Como trabalhar essas questões com eles para não se sentir tão culpados por primeiro fazer e depois pensar no que fez? Isso é bem importante, assim, eu que atendo bastante crianças, assim, crianças e adolescentes com TDAH, a culpa é bem característica, assim. Então a gente percebe que existe a culpa, porque a criança depois ela analisa, ela age e depois, com a ajuda do adulto, ela consegue analisar. E aí muitas vezes fica difícil, né? Porque a situação já aconteceu. Se os pais têm esse entendimento também, eles podem ajudar a criança a não se sentir tão culpada, a ver uma outra forma de lidar com a situação.
A baixa autoestima também, ela é bem presente no TDAH, porque ela acaba, de certa forma, sendo excluída do grupo, porque ela é impulsiva, ela não sabe esperar a vez, ela tem dificuldade de controle de humor, então muitas vezes é uma criança que é deixada de lado,